Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso grande objetivo é pegar aqueles mecanismos do mercado financeiro que parecem super abstratos e traduzir tudo isso em ferramentas tangíveis, coisas que a gente consegue aplicar na prática. Ferramentas que funcionam literalmente como um escudo de proteção para as margens de lucro de quem trabalha no campo. Esse guia educacional da B3 que vamos explorar oferece uma visão super detalhada sobre estratégias de financiamento e gestão de riscos focadas no setor agropecuário. E olha, para os estudantes dos cursos de agronegócio, agropecuária e agronomia que estão acompanhando a gente hoje, entender todo esse processo de ponta a ponta não é só importante, é absolutamente fundamental para a carreira de vocês. Então vamos desmistificar esse material e ver como a engrenagem roda no mundo real. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 1. Risco no agronegócio. 2. A solução dos derivativos. 3. Categorias de derivativos. 4. Os agentes de mercado. E, por fim, 5. Classificações institucionais. Começando pelo ponto número 1, o risco no agronegócio e como a gente entende essa tal de volatilidade. A raiz de toda a nossa conversa começa, claro, no risco. Qualquer estudante ou profissional do agronegócio sabe que o setor já lida, diariamente, com aquela imprevisibilidade física e climática que é da natureza do negócio. Mas a questão vai muito além de olhar para o céu e torcer para chover. A volatilidade é parte do DNA do mercado de commodities. O que realmente pode tirar o sono de um produtor são fatores comerciais que fogem totalmente do controle dele. Estamos falando da taxa de juros básica do país, que encarece o crédito, do câmbio dando saltos gigantescos e afetando as exportações, e daquela dança maluca da oferta e demanda global. Tudo isso bate de frente do preço final, transformando o momento da venda da safra numa verdadeira incógnita que pode, num piscar de olhos, corroer toda a rentabilidade. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a solução dos derivativos para proteger a safra. É justamente por causa dessa montanha-russa de preços que a mágica precisa acontecer. A boa notícia é que existe uma solução estrutural e super confiável para blindar o trabalho duro do campo contra essa volatilidade implacável. E ela vem lá da Faria Lima, direto do mercado financeiro. Historicamente, o agro sempre dependeu muito do financiamento tradicional, certo? Só que o crédito público e subsidiado está ficando cada vez mais escasso, e as taxas dos bancos comuns muitas vezes simplesmente não fecham a conta. Diante disso, o setor teve que pivotar. A saída foi buscar alternativas robustas no mercado financeiro para custear as operações. Estamos falando de títulos poderosos como a CPR, o CRA, a LCA e o CDCA. São inovações incríveis que basicamente conectam o investidor lá da cidade grande e o mercado de capitais direto com o produtor rural, trazendo um baita fôlego financeiro. Bom, o ponto crucial aqui é entender qual é a principal ferramenta de proteção dentro desse universo, os famosos derivativos. Mas, afinal de contas, o que é isso? De forma bem simples, derivativos são operações que a gente trava hoje, mas a liquidação, o acerto de contas, acontece só lá no futuro. O nome derivativo existe porque o preço desse contrato deriva, ou seja, ele nasce do preço de um outro ativo, como a saca de soja ou a arroba do boi. O jeito mais fácil da gente enxergar isso é pensar no derivativo como se fosse um seguro de preço. Ele garante que o produtor rural consiga gerenciar o risco dele antes mesmo de colocar as máquinas na lavoura para colher. E essas ferramentas aparecem em 4 modalidades principais na bolsa: os contratos a termo, os contratos futuros, as opções e os swaps. Mas sabe o que realmente faz esse mercado organizado ser tão seguro? É a padronização. Esses contratos têm regras rígidas e pré-definidas para a quantidade do produto, a qualidade exigida, a data exata de liquidação e até como a cotação é feita. Essa padronização estrita que permite que o risco seja transferido de uma maneira incrivelmente fluida para outras partes da economia, sem dores de cabeça. Beleza? Seguindo para o nosso item número 3, categorias de derivativos. Vamos mapear onde cada ativo se encaixa. Agora que a gente já sacou que essas ferramentas funcionam como um escudo protetor, precisamos ver como a B3 organiza esses ativos todos. Temos basicamente 4 grandes baldes ou categorias. De um lado você tem os derivativos de ações e os derivativos financeiros, que são aqueles usados para proteger a galera contra solavancos nas taxas de juros, inflação e câmbio. Do outro lado, temos os derivativos de energia e climáticos. E, por fim, o grande astro para quem estuda o agronegócio, os derivativos agropecuários. É aqui que moram os contratos das commodities essenciais que movem o nosso país, como o café, o milho, a soja, o açúcar e o boi gordo. Isso nos traz ao ponto 4, os agentes de mercado. Vamos ver como esse ecossistema opera na prática?
Para que todos esses contratos tenham validade, fluidez e realmente cumpram a sua função econômica, a gente precisa de um ecossistema vivo. Tem um elenco bem diversificado atuando por trás das telas. O primeiro personagem, com certeza o mais importante para o agronegócio, é o hedger. Imagina um pecuarista que tem pavor de que o preço do boi gordo despenque, ou uma grande indústria que morre de medo da alta do milho. Esse é o hedger. Ele tem o produto físico em mãos, ou precisa muito comprar esse produto, e entra no mercado futuro puramente em busca de proteção. Ele não está ali para ficar milionário com especulação. O único objetivo dele é travar um preço de venda que pague as contas, cubra os custos e garanta o lucro da operação, não importa o caos que esteja acontecendo no mundo afora. Só que pensem comigo, se o hedger quer se livrar do risco a todo custo, alguém precisa abraçar esse risco do outro lado da mesa, certo? E é exatamente aí que entram os especuladores. Eles são aliados vitais nesse jogo. O especulador não planta um grão de soja e nunca nem pisou num frigorífico. Ele investe com um único propósito: lucrar com a alta ou a baixa dos preços. Muitas vezes eles são vistos como os vilões na cultura popular, mas a verdade é que os especuladores são a graxa na engrenagem. Sem eles, o mercado trava. Eles trazem o volume e a liquidez maciça que o hedger precisa para conseguir entrar e sair de uma operação de proteção na hora que ele quiser, de forma rápida e segura. E ainda temos um terceiro agente que tem um perfil muito estratégico, o arbitrador. Esse jogador é aquele que atua em 2 ou mais mercados diferentes ou em vencimentos diferentes ao mesmo tempo. A tática do arbitrador é ficar caçando como um falcão aquelas pequenas distorções de preço que acontecem momentaneamente entre os ativos. E ele lucra exatamente na correção dessa diferença. O mais genial disso tudo é que, ao fazer essas operações casadas, ele se expõe a um risco infinitamente menor do que o especulador puro. Olha só que interessante ver como a arbitragem acontece no mundo real usando a curva futura do boi gordo. O passo 1 do arbitrador é identificar uma anomalia. Digamos que os preços estejam achatados. Isso significa que o contrato que vence em maio, que é fim de safra, está com o mesmo preço do contrato de outubro, que é a entre-safra. Pela lógica do mercado, a entre-safra deveria ser mais cara. Ou seja, o mercado está precificando errado. Aí ele vai para o passo 2. Vende os contratos de maio, apostando que eles vão cair de preço. E no passo 3, ele compra os de outubro, apostando na alta. Ele fatura justamente quando essa curva de preços faz o movimento natural de correção. E de quebra, ele acaba ajudando a devolver o equilíbrio para o mercado inteiro. Chegando agora na nossa reta final, ponto número 5. Classificações institucionais e aquelas famosas siglas regulatórias. Para a gente fechar esse entendimento estrutural de uma vez por todas, é preciso dar uma olhadinha na parte burocrática. Como é que a Bolsa de Valores classifica legalmente toda essa turma? Bom, para operar você tem que se encaixar numa dessas 5 siglas. Lá no topo temos a pessoa jurídica financeira, a PJF, que são os bancões e as coletoras. Logo abaixo, os investidores institucionais, que operam rios de dinheiro através de fundos. Depois temos os investidores não residentes, que é a galera trazendo capital estrangeiro. Em seguida, a pessoa jurídica não financeira, a PJNF, que é onde se encaixam os frigoríficos e as empresas do agro. E, finalmente, na base, temos a pessoa física, a PF. É super bacana pensar que na mesma plataforma você tem desde tradings gigantescas operando bilhões, até o produtor ou agrônomo individual fazendo seu hedge direto no mercado futuro usando apenas o próprio CPF. Depois de desmistificar todas essas engrenagens seguindo o guia da Bolsa, fica muito claro que o mercado financeiro hoje em dia funciona como uma verdadeira extensão da fazenda. Dominar os derivativos, entender quem é quem nesse mercado e saber usar a B3 a favor da produção deixou de ser um artigo de luxo. Isso virou o pré-requisito de sobrevivência e sucesso para qualquer agrônomo ou gestor focado no agronegócio. E isso nos deixa com uma pergunta muito provocativa para fechar. Sabendo de tudo isso, como a integração estratégica dessas ferramentas financeiras modernas vai moldar a rentabilidade e a resiliência da nossa próxima safra agrícola? Pensem nisso. Continuem explorando e estudando essas ferramentas incríveis. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise de hoje e a gente se vê na próxima.